aí vem avançando nessa carreira. E assim, a gente gostaria de saber, né, quais os fatores, né, que influenciaram, né, para você se tornar um empreendedor. Acho que a busca pela independência é o fator principal. No meu caso, é de ter uma coisa minha que eu pudesse tocar e fazer da minha forma. Interessante. Assim, como você buscou ser independente, né? Essa independência te trouxe alguns riscos? Como é que os desafios que você teve que passar por isso? Na verdade, tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que, em tese, você faz as coisas como você quer, no tempo que você quer. Mas, em compensação, você responde pelas coisas que você faz, tanto pelo sucesso como pelo fracasso. Eu, particularmente, como sou um empreendedor independente, sozinho, tudo que eu fizer, as benesses serão para mim, e os problemas sou eu que tenho que resolver também. Interessante. E assim, existiram pessoas que influenciaram nisso? Eu acho que no meu caso a influência veio diretamente do meu pai. Ele foi uma pessoa, em função do tipo de educação, ele sempre foi uma pessoa que ensinava os filhos a fazerem e não fazia para os filhos. Ele sempre deixou a gente fazer muitas coisas, era um carrinho de rolemã, ele ensinou a construir e a gente passou a construir. Então ele ensinava, mostrava e permitia que a gente executasse. Assim, houve algum evento assim que serviu de empurrão para você começar esse empreendimento? Por exemplo, um desemprego? Não, muito pelo contrário. Eu já tinha em mente o que eu queria. Eu passei 10 anos trabalhando como militar do Exército e nesses 10 anos eu trabalhei lá para guardar dinheiro para sair e montar um negócio. Eu não tinha como montar um negócio antes. Então o que eu fiz? Eu investi numa profissão para que eu pudesse guardar o dinheiro e investir no meu negócio. Interessante que essa é a parte mais difícil, né, de começar um empreendimento, que é o próprio capital, né? Aí você já teve uma estratégia de juntar uma certa quantia no período de 10 anos, né? E para poder abrir esse negócio. Assim, como empreendedor, né? Como você acha que consegue encontrar essas oportunidades? Na verdade, assim, como diz um amigo meu, oportunidade é um cavalo selado que às vezes passa na sua vida uma única vez. Se você, na hora que ele passar, subir, você vai o resto do seu caminho tranquilo. Se você não subir, você dança. Isso significa que as oportunidades vêm se você tiver condições naquele momento. Então foram 10 anos trabalhando até o momento que eu falei, agora eu tenho dinheiro para sair e montar o meu negócio. Eu saí, busquei já o que eu tinha em vista, surgiu a oportunidade de comprar, eu comprei porque eu tinha guardado o dinheiro pelos 10 anos. No caso, você se graduou, né, como veterinário, né? Assim, esse empreendimento, ele surgiu nesse período ou após você ter terminado? Não, para mim, no meu caso, eu entrei na faculdade com o objetivo de ter o meu negócio. Aí eu fui trabalhar para alguém, no caso, para o governo federal, no Exército, e de lá eu trabalhei um período que eu determinei. Tanto que eu não precisava ter saído. Quando eu saí, eu tinha patente, eu tinha emprego, colocação social. Eu fechei a porta e falei, isso foi esta fase. Daqui para frente é outra fase. Aí você enfrenta aquela fase e você tem dúvidas. Será que eu vou conseguir montar? Será que o meu negócio vai dar certo? Porque às vezes você pode ter competência, pode ter... Não, essas coisas custam. Entrei no Exército, fui veterinário do Exército 10 anos, juntei dinheiro, tanto quanto meus amigos trocavam, eu andava de picape do ano, e eu olhava e falava, nossa, que lindo, eu andava de carro velho. Todo mundo saía para balada, eu segurei a mão. Salário de cima que nada. Meu objetivo que era guardar dinheiro para chegar lá. Aí a hora que você chega, então eu tinha o dinheiro que eu guardei,
O objetivo era montar a clínica minha, eu não queria uma clínica para ninguém. E aí, na hora que surgiu a oportunidade de comprar, eu tinha dinheiro. Porque se eu não tivesse comprado, quando surgiu, o outro teria comprado. Eu teria dançado. O senhor acredita que o senhor esperou? Me contratou, deixei de ir para a balada e guardei o dinheiro, eu abri mão disso para justamente lá na frente eu ter o dinheiro em mãos. Porque assim, eu entendo perfeitamente que isso foi um planejamento estratégico. Foi um plano de negócio que o senhor criou dentro da sua cabeça. Sim, se você não criar, você não vai ter. Porque se eu não tivesse juntado dinheiro, não tivesse guardado, quando eu entrei aqui, eu comecei a trabalhar, que surgiu a oportunidade, eu não tinha o que fazer se eu não tivesse guardado dinheiro. Então, eu entrei aqui com uma única finalidade, de comprar. Quando eu já entrei, eu entrei com isso. Eu esperei o momento correto para fazer a proposta. Não cheguei, olha, eu tenho dinheiro, eu quero comprar. Num determinado momento que eu falei, essa é a hora que eu vou fazer um bom negócio. Porque um bom negócio depende de quanto dinheiro você tem e de quanto dinheiro ele quer no negócio. E quando eu percebi que ele queria muito dinheiro e eu não tinha dinheiro, eu fiquei com o rabo no meio das pernas. Na hora que ele falou num valor que eu tinha, eu falei, agora a gente senta para negociar. Então não pode assim ser muito afoito, eu quero comprar. Eu sei que você tem esse celular e sou louco por ele. O que eu faço? Ou eu adorei esse celular e quero comprar, eu chegar para você e falar, pô, você não troca esse celular? Você é bonito agora da Samsung. Eu estou pensando. Então, se você for trocar, eu até posso ficar com esse seu. Eu estou babando por ele. Mas eu posso até ficar com ele, entendeu? Se for um preço bom. Eu induzo você a tomar uma atitude de comprar uma coisa, porque eu quero ficar com o que é seu. É uma questão que eu sempre fico pensando, né? Você já tem seu negócio, as coisas já estão fluindo muito bem. E aí vem aquela questão, né? Qual foi os momentos que mais você ficou satisfeito desse negócio? Por exemplo, talvez um cliente que talvez não foi coisa mais A simples. satisfação é uma coisa contínua. A satisfação é como o prazer do alimento. Qual foi o alimento mais gostoso? Não tem. Quando você come, eu adoro churrasco, eu como churrasco. Aquele dia eu estou aqui de comer um doce. Nossa, esse doce é maravilhoso. Qual é o melhor? Não tem. Então a profissão, na verdade, se você faz o que você gosta, a satisfação ela vem todos os dias. Porque você faz por interesse. Eu estudo porque eu quero resolver o problema dos animais. Então, se você resolve o problema, você é reconhecido. Então, o cliente falou, nossa, isso me encontra na rua, Herbert, olha, esse é o melhor veterinário do mundo. Então, essas coisas te deixam satisfeito. Mas isso é fruto do quê? De muito tempo estudando. Ontem à noite eu saí do curso meia-noite. Domingo passado, esse que passou, eu levantei 6 e pouco da manhã e voltei para casa às 4 horas da tarde. Fazendo o quê? Curso. Quem gosta de fazer curso domingo? No sol. Eu abro mão do meu tempo livre que eu tenho com a família para me aprimorar. Isso é uma necessidade da minha profissão. Há profissões que não precisam desse tipo de aprimoramento. Mas eu tenho pouco tempo para me dedicar. Se eu sair hoje daqui para fazer um curso, um congresso, eu fico 4 dias fora. Os 4 dias não entra dinheiro no caixa. Entendeu? Então, eu tenho que escolher um lugar, uma hora que eu não estou trabalhando e produzindo, para aprender. Aí eu pago para aprender. Então, é um ato contínuo. Você faz o que você gosta, você faz bem feito, procura se aprimorar, vem o reconhecimento e isso te dá satisfação. O senhor faria tudo isso de novo? Com toda certeza. A minha vida reflete muito das coisas antes de fazer. Às vezes eu penso antes de tomar atitude. Quando eu tomo atitude, está tomado. Aí eu não volto atrás. Disso tudo, a gente viu muita coisa boa, muita coisa positiva. Tem alguma coisa negativa? Olha, a coisa negativa é um lado bom que eu esqueço as coisas ruins, né? Vai passando o tempo, você vai esquecendo as coisas, só lembra de coisa boa. O ruim é que você está ficando caduco. E o bom é que você não fica remoendo as coisas. A vida da gente é cheia de coisas boas e coisas ruins. Eu procuro guardar para mim sempre as coisas boas e as coisas ruins. As coisas que são importantes para você no futuro, você deve guardar como experiência.
Mas as experiências desagradáveis que te chateiam, se não é alguma coisa que você possa dominar seu, não é por sua causa, tá com barco. Essas experiências, algum momento o senhor olhou assim e falou, acho que eu preciso de alguém, eu preciso de um sócio para tocar isso? Eu tinha um sócio no começo, e eu não quero sócio ninguém, nem a minha sombra. Eu já fico a favor do sol para não ficar contra ele, não formar sombra, entendeu? Ninguém, sócio não tem. A minha forma de administrar é uma forma muito minha. Então eu abro mão de trocar de carro, de trocar de roupa, de viajar para pagar as contas em dia. Acho que a obrigação minha é pagar tudo, salário e conta em dia. E com o tempo, obviamente, que a coisa você faz tudo direitinho, você consegue. Aí começa a rodar mais ou menos solto. Se não for um perdulário, você consegue. Então, dá para se entender que desde o início foi feito um plano de negócio aí. Sem planejamento, você não vai a lugar nenhum. Você tem que fazer um planejamento para tudo na sua vida. Você saiu de casa e vai para o trabalho, você tem que estar pensando nas coisas. Se você precisa, no dia anterior, eu olhei o tempo da moto, preciso abastecer. Quando eu levanto de manhã, eu falo, eu vou passar no posto tal, abastecer. O posto que eu escolho já é um posto que me traz alguma vantagem. A forma de pagamento que eu uso é uma forma que me traz vantagem. Então, se você se faz um planejamento, você faz tudo do jeito que é melhor para você. Você não é pego no contratempo. Porque no contratempo você tem que fazer aquilo que dá, não aquilo que você quer. E toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu planejo. E se isso der errado? Então nós vamos fazer isso. E se isso der errado, eu faço isso. Isso eu aprendi no quadro do exército. Você vai planejar uma coisa. Você tem que pensar que vai dar errado. Aí eu vou sair daqui e vou até ali com a viatura. Se a viatura quebrar, eu tenho que ter. Hoje não, mas naquela época eu tinha que ter cartão de telefone para poder ligar e pedir socorro. Então você tinha que pensar em tudo. Se a viatura ficar parada há muito tempo, eu vou precisar de água. Então você tinha que fazer um planejamento de coisas que você fala, ó, você é doido, isso não vai acontecer. Pode acontecer. Eu me planejo. Então você sai o cartão de telefone com a água. Eu saí 500 mil vezes. Um dia quebra. Naquele dia você tem tudo. Não passa. Porque aí seu cara tem que largar o carro para ir pedir água lá. Então se você se planejar em tudo, as coisas dão certo. Muito, assim, agregou bastante, mas assim, o senhor, qual foi o primeiro cliente? Como foi o primeiro? Não, eu não tive, porque assim, no meu caso aqui, eu trabalhei há muito tempo aqui, voltei depois do exército para cá. Então, eu já atendia, quando eu voltei, eu peguei, na verdade, o bonde andando. As pessoas parte já me conheciam, então tem outras clientes muito gente boa, gente que eu gosto muito, então não tem nenhum assim que me... Isso já existia, já existia, mas a sensação de empreendedorismo foi só quando o cavalo passou. Não, quando o cavalo passa, você já tem que ter tudo preparado para subir embora. Porque se você for correr atrás do cavalo, tem que pegar minha bolsa, tem que pegar isso, você não quer, ele vai embora. Como é que isso influenciou na sua família? Na verdade, o sucesso profissional está ligado diretamente. Para você pensar em casar, em ter filho, você precisa ter uma fonte de renda. Eu estabeleci que eu primeiro ia ter as minhas coisas e depois faria o resto. Eu não casei antes de ter um negócio próprio. Porque se eu caso antes de ter negócio próprio, você assume uma casa que fica de manteja, não vai sobrar o dinheiro para você fazer. Então eu segurei ao máximo. Depois que eu comprei, que eu me empenhei, que regularizou, aí a coisa foi rápida. Em vez de eu ficar me arrastando na tentativa de compra, parcelar, não. Eu esperei. Você só tem que esperar. Sangue de barato. Oh, mas vai demorar. Vai demorar, mas vai acontecer. Valendo. Que conselho o senhor daria para quem quer se tornar um empreendedor? De uma forma muito sucinta, você tem um planejamento, primeiro, objetivo. Em algum lugar você quer chegar. Qual é esse lugar? Objetivo. Planejamento. Como eu vou chegar até esse lugar?
e você tem uma estratégia de como conseguir chegar até esse lugar.